meninos do 7º ano, estamos aqui novamente para a nossa aula de Geografia, hoje utilizando, olha o que? O nosso livro. Hoje nós vamos trabalhar a primeira unidade, mais precisamente o capítulo 1. Então, vocês não esqueçam de quando for começar o estudo de Geografia, tenham em mãos o livro, o caderno, a sua caneta, o seu lápis. Façam e assistam essa videoaula, né, que daqui a pouquinho vai ter a apresentação do conteúdo, com os slides e com a explicação. E aí vocês vão fazendo as anotações. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar no privado para mim. No final dos slides, não esqueçam, tem uma pequena atividade que vocês vão fazer. Mas detalhe, antes de fazer a atividade, de copiar e responder no seu caderno, vocês têm que fazer tanto a leitura do texto, né, a leitura do capítulo 1, como assistir a explicação aqui nessa videoaula. Tá bom, gente? Vamos começar o nosso estudo da semana? Vamos lá? Vamos iniciando a explicação, né? Nós somos da Escola Celestino de Souza, somos o 7º ano, a disciplina é a disciplina de Geografia, né? Como a gente já comentou um pouquinho hoje. Nossa data de estudo hoje é dia 16 de fevereiro de 2021 e eu sou a professora Adriana Lima. A nossa unidade de estudo é a unidade 1, que é o território brasileiro, e o capítulo 1, que é mais precisamente o que nós vamos estudar hoje, que é a localização geográfica brasileira e as paisagens. Podemos afirmar, nessa afirmativa coerente, consistente, que o nosso país ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, tanto que é muito comum as pessoas comentarem que o nosso país ele tem dimensões continentais. Nós ficamos atrás da Rússia, que é o maior país em extensão territorial, depois vem o Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. O Brasil ele se localiza na porção sul do continente americano, ou seja, qual é o continente que nós fazemos parte, que o nosso país faz parte? É o continente americano. Esse continente, a América, ela é dividida em 3 porções: América do Norte, América Central e América do Sul. O nosso país fica na América do Sul. Não é importante sabermos essas porções, né, o estudo dessas porções nesse momento. O que eu quero que vocês entendam é que nós estamos localizados na porção sul do continente americano, que nós somos o 5º maior país em extensão territorial. Nós temos dimensões continentais. O Brasil ele faz fronteira com os países da América do Sul, com quase todos os países da América do Sul, menos com quem? Com Chile e Equador. Todos os outros países que fazem parte da América do Sul fazem fronteira com o nosso país, com o Brasil. Onde o Brasil se localiza? Até agora nós já vimos o quê? Que nós fazemos parte da América, né, do continente americano, estamos na porção sul, mas vamos fazer agora uma referência à localização dos hemisférios e das zonas térmicas. Nós temos 4 hemisférios: hemisfério norte e hemisfério sul, e temos o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Quando a gente fala em hemisfério norte e hemisfério sul, a gente vai lembrar de quê? Vamos lembrar de uma linhazinha imaginária que divide o nosso globo terrestre em hemisfério norte e hemisfério sul. Já quando a gente fala em hemisfério leste e oeste, nós também temos uma linha imaginária, que é chamada de meridiano de Greenwich, que divide o hemisfério leste e o hemisfério oeste. O que nós sabemos? O que nós sabemos do nosso território brasileiro é que ele está no hemisfério sul, né? A maior parte dele fica no hemisfério sul, isso em referência ao quê? À linha do Equador, com a divisão da linha do Equador. Já em referência
a hemisfério leste-oeste com o meridiano de Greenwich, nós podemos dizer que ele fica totalmente no hemisfério oeste, ou nós podemos chamar também de hemisfério ocidental, que fica a oeste do meridiano de Greenwich, certo? Então, nós podemos dizer que a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, só tem um pouquinho que fica no hemisfério norte, né? Essa divisão hemisfério norte e hemisfério sul é dada por quem? Pela linha do Equador, uma linha imaginária chamada linha do Equador. Então, nós estamos abaixo dessa linha, né? A maior parte do nosso território fica abaixo dessa linha. Por quê? Porque a linha do Equador, ela faz uma divisão que tudo que fica acima da linha do Equador seria o hemisfério norte, tudo que fica abaixo seria o hemisfério sul. Do mesmo jeito, nós podemos dizer que nós estamos localizados totalmente no hemisfério ocidental ou oeste, que é uma localização que fica a oeste do meridiano de Greenwich, que é também uma linha imaginária. Tudo que fica a leste do meridiano de Greenwich faz parte do hemisfério leste ou hemisfério oriental. Tudo que fica a oeste faz parte do hemisfério oeste ou hemisfério ocidental, certo? Isso é interessante vocês aprenderem neste momento. Em outros momentos, mais adiante, nós vamos trabalhar minuciosamente essa divisão de hemisfério, vamos ser mais precisos, mas o que importa vocês saberem nesse momento é que nós temos o nosso território, a maior parte do nosso território no hemisfério sul e totalmente no hemisfério ocidental, ok? Já em referência às zonas térmicas, que é outro ponto importante para a gente entender o que é que acontece com o clima do nosso país, né, com o tipo de vegetação do nosso país, nós vamos falar sobre as zonas térmicas, que o mapa que nós temos aí, ele demonstra que o Brasil ele tem a maior parte do seu território situado na zona tropical, que fica compreendida entre o trópico de Câncer e o de Capricórnio. Essa localização é um dos motivos do predomínio de climas tropicais com temperaturas elevadas aqui no nosso país. Mas temos uma porção do nosso território que, no entanto, está lá na zona temperada, que também é conhecida como subtropical, uma zona subtropical, onde encontramos climas com temperaturas mais baixas que as apresentadas na zona tropical. Essas características elas vão impactar diretamente na vida das pessoas. O inverno na zona temperada, por exemplo, costuma ser mais frio que na zona tropical. E durante o inverno, na zona temperada, as pessoas devem ficar mais agasalhadas, utilizando roupas apropriadas para baixas temperaturas, como casacos, toucas, luvas, bem diferente do que acontece nas regiões norte, na região nordeste do nosso país, né, que são regiões que ficam mais próximas da linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais faz parte dessa zona tropical, mais fica consistente o tipo de clima tropical. Quando falamos em extensão latitudinal e longitudinal, a gente demonstra que o Brasil é uma vasta área, né, com extensão territorial, como a gente já falou, continental, com dimensões continentais. Ele apresenta grande extensão latitudinal, tanto de norte a sul, como longitudinal de leste a oeste. A imagem que nós estamos trabalhando aqui, ele mostra que o nosso extremo, a norte, é a nascente do rio Ailã, em Roraima, e na região sul, o nosso extremo é o Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. Já nas extremidades de leste a oeste, de leste é a ponta do Seixas, na Paraíba, e no oeste é a nascente do rio Moa, no Acre. Esses
são os nossos extremos, tanto na extensão latitudinal quanto na extensão longitudinal. Vamos ver daqui a pouco uma explicaçãozinha para a gente entender como isso interfere no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos pegar o próximo slide, por favor. Em referência às latitudes e às paisagens, a grande extensão do Brasil, no sentido norte e sul, no aspecto latitudinal, influencia significativamente a diversidade de paisagens no país, com a ocorrência de diversos tipos de clima e de vegetação. Assim, enquanto no sul do país, uma área localizada lá na zona temperada, que a gente já comentou aqui, encontramos paisagens onde predominam vegetações que se adaptam a temperaturas mais baixas, nas porções norte e nordeste, que são localizadas na zona tropical, que a gente comentou até aqui também, que quanto mais próximo à linha do Equador, como as regiões norte e nordeste, nós temos mais ainda a referência desse clima tropical, referência dessa zona tropical, aliás. E aí, nessa zona tropical, nas porções norte e nordeste, nós encontramos o maior número de formações vegetais adaptadas a climas mais quentes. Como falo clima tropical, consequentemente, a gente lembra logo de climas mais quentes. A influência da latitude, gente, ela ocorre também nas paisagens com predomínio de elementos culturais, que aí vocês vão relembrar aí um pouquinho do que nós estudamos já no 6º ano sobre os elementos culturais e os elementos naturais. Quando a gente fala em elementos culturais, a gente vai ver o quê? Que há uma interferência do homem dentro daquele local. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que nessa mesma situação, onde a latitude vai influenciar nos tipos de paisagem, também o que vai influenciar no tipo de paisagem é a interferência humana, é a ação humana dentro daquelas paisagens, certo? Agora vamos tentar entender qual é a responsabilidade no aspecto longitudinal para nós, qual é a referência. Vamos ao próximo slide. Olha só que interessante. No aspecto longitudinal, na extensão longitudinal, nós vamos ter uma interferência nos nossos horários, nos nossos fusos horários. Então, nós já vimos aqui que o Brasil ele tem uma grande extensão latitudinal, mas também ele tem uma grande extensão no sentido leste-oeste, ou seja, no sentido longitudinal. Essa característica faz com que o país seja abrangido por 4 fusos horários, o que leva a uma diferença que pode chegar a 3 horas, como ocorre entre Fernando de Noronha e Acre, por exemplo. Só que para evitar diferentes horários, diferentes fusos horários dentro da maioria dos estados brasileiros, foi estabelecido um desvio nos limites teóricos dos fusos horários, pautados nas linhas longitudinais denominados limites práticos. Então, o que é que ele quer dizer? Olha só, nós teríamos no nosso território, pela nossa extensão de leste a oeste, nós teríamos 4 tipos de fusos horários. Ou seja, poderíamos chegar a ter uma diferença de 3 horas. Mas essa diferença de 3 horas a gente pode, vamos dizer, identificar entre Fernando de Noronha, e o Acre. Certo? No restante dos estados brasileiros, foi formatado um tipo de limite prático para os nossos fusos horários. Ou seja, a ideia de 4 fusos horários só existiria na teoria, porque esses limites teóricos, eles não são colocados em evidência dentro do nosso país. Existe o quê? Existem os limites práticos. Se vocês pegarem a imagem que nós temos no slide e que também tem no livro de vocês, vocês vão ver que existe um pontilhadozinho que é chamado de limite teórico. Só que todos esses pontilhados seriam o quê? São os fusos horários que existem na extensão territorial de leste a oeste do nosso país. Mas, na prática, o que existe é o limite prático. Aí nós temos uma linhazinha, sem ser pontilhada, que forma o tipo de
fuso horário que nós temos, certo? Então, aí no caso, nós teríamos apenas os fusos horários determinados por essa linha prática, não determinado pela linha teórica. E nós sabemos que em alguns estados brasileiros eles adotam durante parte do ano o chamado horário de verão, né? Que era uma prática que existia até o ano de 2018, que a partir de 2019, com a nova gestão presidencial, isso deixou de ser uma prática. Então, em 2019 nós não tivemos o horário de verão e em 2020 também nós não tivemos o horário de verão. Esse horário ele era colocado, gente, para ser efetivado, né, para ser trabalhado durante os meses entre outubro de um ano, até fevereiro do outro ano. Isso era com uma tentativa de que diminuíssem o consumo energético, né, a partir das hidrelétricas. Então, chegava aquela parte do ano que as hidrelétricas baixavam, né, a quantidade de água e tudo, e aí eles faziam, né, o governo federal colocava em prática o horário de verão para tentar diminuir o consumo de energia elétrica. Nessa época, quando havia essa adoção do horário de verão, os relógios eles eram adiantados em 1 hora, de modo que poderíamos aproveitar melhor a luz do sol. E aí, o pico de consumo de energia elétrica no final dos dias se reduzia, evitando uma sobrecarga nas empresas geradoras de energia. Esse era o objetivo do horário de verão, né? Que poderá voltar posteriormente, mas nesse momento não é mais uma prática no nosso território, certo? Agora nós vamos, que eu quero que vocês já tenham feito, né? Vamos continuar, né? Lendo um pouco da parte do texto que vocês ainda têm dúvida, façam essa leitura, façam um acompanhamento dos slides, sempre com o caderno, o livro de vocês, e com o caderno também, se você quiser fazer alguma anotação. Mas façam isso na tentativa de melhorar a aprendizagem de vocês. Lembrando que essa aprendizagem, a partir das aulas online, elas só podem ser concretizadas com a participação de vocês. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Eu faço a minha parte aqui, trabalhando os conteúdos, mandando vídeo aula para vocês. E vocês têm que fazer a parte de vocês aí, estudando, assistindo, lendo os textos do livro e fazendo as atividades. E por falar atividade, no nosso próximo slide, nós temos a atividadezinha dessa semana. Olha só, depois de você assistir todo o vídeo, fazer a leitura do texto, agora chegou a hora da atividade. Uma atividade, na verdade, é uma pequena atividade. Lá na página 20, vocês vão fazer as questões 1, 2, 3 e 4. Vocês vão copiar no caderno e vão responder. Depois de copiar e responder as questões, vocês vão tirar aquela foto linda e mandar no privado para mim. Não esqueçam que vocês têm a semana, né? Durante a semana vocês podem fazer isso, mas vocês têm que fazer atividade, que é a partir dessa atividade que eu vou fazer as anotações sobre a participação de vocês, tá certo? Mas não façam a atividade que eu estou passando agora antes de estudar o texto no livro e antes de assistir essa videoaula com a explicação a partir dos slides. Façam isso, né? Façam a parte de vocês, por favor, estudem, bom estudo, boa semana, e na próxima semana nos encontraremos para trabalhar um novo conteúdo com vocês, tá certo?